Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Melo, para mais uma aula e hoje o tema é renascimento, tá? Como eu sempre faço, não sei se você já viu meus outros vídeos, nós partimos sempre de pontos, né, vamos dizer assim, elementares, e aí, tirando das palavras, das imagens, informações preciosas que parecem pouco, mas que a gente vai ter que fazer delas muito. E você vai perceber nos exemplos que isso realmente acontece. Se você se disciplinar, começar a fazer isso, né, de uma forma mais consistente, você também vai conseguir e uma hora não vai precisar nem das minhas dicas mais, legal? Mas como eu estava dizendo, então, vamos pensar nessa palavra renascimento, tá? Então, veja, a palavra renascimento é nascer de novo, né? Isso aí acho que não é complicação para ninguém, né? E como nós estamos falando de história, você tem que ter, então, pensar em três momentos distintos, né? O momento em que esse, vamos chamar assim, X, né, surgiu. Eu estou guardando aqui por uma estratégia didática o que é, né? Nasceu na antiguidade, morreu na Idade Média e renasceu na Idade Moderna, não é isso? Então, nós vamos pensar, né, justamente nisso, né? O que nasceu então na antiguidade, morreu na Idade Média e renasceu na Idade Moderna. É o pensamento racional, tá? Talvez você fale assim, não, mas para mim está mais fácil, porque eu sou professor de história, mas veja, se você está estudando esse período, é muito tranquilo, você sabe que na Idade Média prevaleceu, né, uma mentalidade teocêntrica do mundo, ou seja, né, uma explicação religiosa, né, para os fenômenos. Se você lembrar, por exemplo, né, dos principais filósofos, você tem o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino, ou seja, ambos santos, né, ou seja, já tem uma referência à igreja. Se você pensar nas obras arquitetônicas, o românico e o gótico, né, ou seja, igrejas, seja românica ou seja gótica. Então, aí está, né, uma prova de que a mentalidade medieval foi uma mentalidade religiosa. Se contrapondo a essa mentalidade religiosa, veio então uma mentalidade racional. Mas veja, volto a insistir, a palavra renascimento, então, tá, me dá uma informação importante, que uma das características desse renascimento é essa influência da antiguidade, né? Por isso eu falei, a ideia de que nasceu na antiguidade, morreu na Idade Média e renasceu na moderna. E voltando àquela linha de raciocínio, né, que eu tinha comentado com você, eu quero pegar aquela obra que talvez seja a obra assim, mais conhecida, aquela que, né, é impossível você não identificar com o Renascimento. Né? A partir daquilo que é mais elementar, aquilo que é mais familiar para você. Depois você vai aprofundar? Vai, mas no primeiro momento você tem que criar o porto seguro, eu sempre falo aqui, né? Criar as balizas, o que veio primeiro, o que veio depois e assim por diante. E aí você vai caminhando já por um, né, caminho mais tranquilo. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos então à obra. O que eu queria que você observasse? Se você também, à medida que eu for falando, você, né, quiser também parando, também é interessante. Primeiro, qual é o tema? O tema é religioso, né? Afinal de contas é a Santa Ceia. Aí você pode falar, mas aí, professor, você não acabou de falar, né, que o Renascimento, então, seria uma retomada desse, né, valor mais racional, mais científico, em oposição àquele pensamento medieval? Bom, gente, primeira coisa, óbvio que nós temos que, ao estudar história, né, pensar em duas direções. Nós temos que nos preocupar com as rupturas, né? Tanto é que, como eu disse, os historiadores dividiram a história, antiga, média, moderna, contemporânea, pegando justamente, né, uma suposta ruptura. E você também tem que se preocupar com o que os historiadores chamam de permanências, legal? Então, é óbvio, de cada vídeo eu vou tentar enfatizar um aspecto, tá? Eu veja, a temática é religiosa, mas o que eu queria que você observasse? Você não precisa ficar voltando, tá? Cada comentário eu vou colocar a imagem.
Por exemplo, o Cristo está no centro da mesa. Do lado direito tem meia dúzia de apóstolos, do outro lado, né, os outros 6. Então veja que houve uma divisão igual, né? Aí você pode me falar assim, mas senhor, isso aí pode ter sido uma coincidência, tinha 12, o cara justamente colocou 6 de cada lado. Beleza. Aí eu queria que você observasse o seguinte, eu vou deixar a imagem depois, né, com alguns destaques para você visualizar melhor. Existem, na verdade, 2 grupos de 3, tá? Então dá uma olhadinha aí. Você está vendo? Tem 2 grupos de 3 de cada lado. Bom, aí já começa a complicar um pouco essa ideia de acaso, não é isso? Mas vamos supor, você é insistente, e deve cobrar dos professores sim. Não aceitar verdades prontas, não. Você está indo num bom caminho. Aí eu queria que você observasse a figura do Jesus Cristo. Ele está com as mãos, né, sobre a mesa, e se você perceber, ele vai formar um triângulo equilátero, né? Seus braços e a mesa vai formar um triângulo equilátero. Certo? Triângulo é o símbolo do racionalismo. Bom, aí você vai falar, mas, senhor, pode ter sido uma coincidência, né? Mas veja, já estamos na terceira coincidência. Bom, aí, mas eu falo, deve ser assim mesmo, gente. Agora, você percebeu que tem uma perspectiva? Essa perspectiva é uma característica do Renascimento, mas o que eu quero é que você veja essa foto. Ela é um pouco mais rara, né? Poucos livros têm essa imagem, que é a imagem onde a obra foi pintada. Tá? Então, dá uma olhadinha aí. Você percebeu, gente? A parede, né, real, onde o quadro foi pintado, acompanha a perspectiva da parede do quadro. Ou seja, se você falar que é coincidência, aí eu vou brigar com você, hein? Veja, gente. Então, olha quantos elementos. Então, o racionalismo, né, que nós estávamos falando, você pode analisar sob o ponto de vista de obras, né, filosóficas, literárias, assim por diante. Eu peguei a imagem porque é mais fácil, né, você perceber, inclusive, visualizar o que eu estou falando. Ou seja, houve uma preocupação, né, gente, matemática. Tá? Olha, né, como eu disse, 6 de cada lado, 2 grupos de 3, o triângulo do Cristo, a perspectiva real acompanhando a perspectiva da obra. Então, veja, houve uma preocupação, repetindo, matemática, racional. É uma característica do Renascimento.